Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Muito prazer, meu nome é Luiz Alberto, sou professor de Direito Constitucional e hoje nós vamos corrigir uma questão da banca CESP-NB, analista judiciário TRE, ok? Então vou jogando a questão aqui para você. Depois que nós analisarmos a questão, eu vou fazer uma revisãozinha, uma pequena revisão sobre o assunto, estendendo até um pouquinho mais, até para agregar valor à nossa aula, e depois eu vou ler novamente a questão e coloco a resposta. Tudo bem? Ok? Estou olhando aqui para o lado, porque o sistema que vai permitir a passagem aí do slide para que você possa visualizar em conjunto com a minha imagem, ele fica aqui do lado. Então vamos colocar? Vamos lá. Então, tá aí, ó. Questão de prova. Então vou olhar aqui para o lado para ler. A adoção da federação como forma de Estado pela Constituição Federal é embasada na descentralização política e na soberania dos Estados-membros, que são capazes de se auto-organizar por meio de suas próprias constituições. Ok, então vamos analisar agora o assunto. Antigamente, nós vivíamos em um Estado unitário. E nesse Estado unitário, um poder central controlava todo o território nacional. Um exemplo clássico de Estado unitário é quando criou-se a primeira Constituição brasileira, uma Constituição outorgada, a Constituição de 1824. Então, no período da Constituição de 1824, está aí para vocês, nós tínhamos aí o Estado unitário, um poder central que controlava todo o território nacional. No Estado unitário, a descentralização, olha, tomar um certo cuidado. Daqui a pouquinho eu vou falar isso novamente. Mas a descentralização, há uma descentralização? Sim, há. Mas não é uma descentralização territorial. É uma descentralização meramente administrativa. Tudo certo? Com a evolução da nossa sociedade, de Estado unitário, passamos a ser um Estado federado, caracterizado pela Constituição de 1891. A Constituição de 1891 foi que caracterizou os entes federativos. Nem todos. Não colocou União, mas colocou estados, DF e municípios. Vamos lá? Estados, DF e municípios. Com a nossa Constituição de 88, criou-se uma ficção jurídica chamada de União e também República Federativa do Brasil. Então, uma pessoa jurídica de direito externo que possui soberania. Quem? A República, vamos lá, a República Federativa do Brasil, juntamente com União, Estados, DF e municípios, possuindo autonomia. Então, repetindo, República Federativa do Brasil, possuindo a soberania, e a União, os Estados, o DF e os municípios possuindo autonomia. Isso foi também uma forte característica do nosso poder executivo, que é um poder considerado monocrático, ou seja, eu tenho uma só pessoa que é chefe de Estado, representando a República Federativa do Brasil, presidente da República, e ao mesmo tempo, esse presidente, ele é chefe de governo, representando a União, ok? E quando eu analiso a soberania, a República Federativa do Brasil, enfim, ao verificar que a União, os estados, o DF e os municípios possuem autonomia, vem aquela pergunta: o que é uma autonomia federativa? A autonomia federativa, deixa eu só colocar aqui para vocês, está lá, um quadrinho, ela tem 3 características, aí nós vamos preencher. Nós temos a auto-organização. O que é a auto-organização? É a capacidade que a União, os estados, o DF e os municípios têm para criar leis, criar normas. Então você tem lá, criação de normas. Depois, nós temos o autogoverno, ou seja, a União, os estados, o DF e os municípios possuem governo próprio que é eleito pela respectiva população. Então, tem a participação da população para eleger o representante. Por isso que é autogoverno. Vamos lá? Então, tá lá, ter governo próprio.
a ser eleito pela respectiva população. E depois nós temos autoadministração. O que é autoadministração? Significa que a União, os estados, o DF e os municípios possuem autonomia para organizar e prestar os serviços que lhes são próprios. Então, autonomia é auto-organização, autogoverno, autoadministração. Só respondendo ali, que eu vi que eu não coloquei, está lá. Autonomia para organizar e prestar os serviços que lhes são próprios. Essas pessoas que possuem autonomia, essas pessoas políticas que possuem autonomia, opa, professor, você disse o quê? Pessoas políticas? Ué, mas não é entidades da administração direta? Tanto faz. Então, de um lado eu tenho a pessoa política. E essa pessoa política, ela viu a necessidade de descentralizar o seu poder. E as descentralizações, elas ocorrem de três formas. Eu tenho a descentralização por outorga, que vai transferir a titularidade e o serviço, a execução do serviço. Temos a própria descentralização por delegação, que transfere a execução do serviço. E quais são as formas de delegação? Lembra disso? Permissão, concessão, autorização. E temos a descentralização territorial, que é a que criou os estados, os DF e os municípios. Tudo bem? Não se preocupe, porque eu estou chamando a sua atenção para que você, na hora da prova, quando se deparar com a terminologia pessoas políticas ou entidades políticas, são as entidades da administração direta. Mas por que tem esse nome, pessoas políticas? Porque elas possuem capacidade de criar normas. Competência privativa da União é uma competência para legislar. A União vai legislar. Então, vou colocar aqui para vocês, ó, vamos lá. Analisando aqui no material, deixa eu ver aqui. Perfeito, tá lá. Pessoas políticas. As pessoas políticas são União, Estados, DF, municípios e o DF. União, Estados, DF, na verdade ali está município. Então nós temos 4 entes federativos: União, Estados, municípios e DF. Ok. Mas por que são chamados de pessoas políticas? Olha lá, ó, possuem capacidade legislativa. Exemplo, artigo 21, com a competência privativa da União. E as pessoas administrativas? As pessoas administrativas são aquelas oriundas da delegação por outorga. Ou seja, estamos falando da administração indireta. Entidades da administração indireta, autarquia, empresas públicas, sociedade econômica mista e fundações. Essas pessoas administrativas, deixa eu até tirar aqui a minha figura, tá ok? Vamos colocar lá em cima. Essas pessoas administrativas, elas executam as normas que lhes são impostas. Então, pessoas administrativas irão executar as normas em atividade administrativa. Tudo certo? Ok? Perfeito. E agora, eu vou aprofundar um pouco com você. Vamos falar um pouquinho da nossa forma de Estado. Qual é a nossa forma de Estado? Aí você vai responder federação. Mas para ser mais específico, mais claro, teve uma questão de prova que trouxe o seguinte: a forma de Estado, trouxe um texto, foi da Banca FGV, trouxe um texto, e aí depois veio assim: a forma de Estado é letra A, composta, letra B, unitário, letra C, D e E, tudo viagem. Ou seja, não tinha como modalidade federação. E aí? Será que a nossa forma de Estado é uma forma composta? Vamos analisar então. Eu fiz uma revisãozinha aqui para vocês. Deixa eu só me organizar. Está aqui dentro da forma de Estado. Perfeito? O que é a forma de Estado? Eu vou ter que, infelizmente, tirar a minha imagem, porque esse material não tem como. Senão eu vou ficar jogando daqui para lá e vai ficar ruim, tá? Então tá lá. Perfeito. A forma de Estado é a distribuição do poder político no território. Então tá lá. Ou também eu posso dizer que a forma de Estado é a organização político-administrativa.
E essa forma de Estado, ela é dividida em Estado simples, tá aí, perfeito, ou e Estado composto, que também será chamado de Estado complexo. Então tá lá, Estado composto ou complexo. Abaixo do Estado simples, eu tenho ali a forma de Estado unitário, ou seja, o Estado simples é o Estado unitário. E esse Estado unitário tem uma unidade de poder político, ou seja, tem um poder central. Vou colocar aqui para você agora. Nessa forma de Estado, que é a simples, que é unitário, tem descentralização? Tem, conforme eu disse para vocês, uma descentralização administrativa. O Estado composto ou complexo, qual a característica dele? A característica do Estado composto ou complexo é ter uma multiplicidade, aí fica melhor assim, é ter uma multiplicidade de organizações governamentais e essas organizações governamentais elas são distribuídas regionalmente. E ao serem distribuídas regionalmente, elas podem compor ou uma confederação, se essas organizações governamentais possuírem soberania, ou elas podem formar uma federação, desde que essa federação seja composta por organizações governamentais que possuem autonomia. Tudo bem? Vamos visualizar? Eu vou colocar aqui para vocês. Está lá. Ó. O que é Estado composto ou complexo? Multiplicidade de organizações governamentais distribuídas regionalmente, que pode ser na forma de uma confederação ou na forma de uma federação. A confederação, essas organizações governamentais possuem soberania e, por possuírem soberania, elas podem facilmente quebrar esse vínculo, ou seja, é permitida a secessão. Ok? Já a federação é composta por unidades governamentais, entidades governamentais, que possuirão autonomia. E ao possuir autonomia, será vedada a secessão. O que é secessão? É a separação entre os entes federativos. Já ouviu falar que o Sul, a região Sul, quer se separar do Brasil para formar um novo país? Pois é, isso não pode, porque o artigo 1º da Constituição trata a República Federativa do Brasil formada pela união indissolúvel dos estados, DF, municípios. Então você tem aqui que a união ela é indissolúvel. Não se admite a secessão. Ah, mas se correr algum risco de violarem o pacto federativo. Se violarem o pacto federativo, estarão violando princípios sensíveis. Caberá, então, a chamada intervenção. Então, vamos colocar aqui, ó, intervenção. Tudo bem? Ok? Então, tudo certo, né, pessoal? Analisamos toda a parte doutrinária que envolveria a questão e eu vou voltar para a questão e resolvê-la colocando o gabarito agora, conforme eu prometi para vocês. Só estou voltando aqui, porque se voltar no material, você vai ficar doido, porque são vários efeitos, né? Então tá lá. Ok, agora eu vou colocar para vocês. A questão diz o seguinte, a adoção, vamos lá, isso. A adoção da federação como forma de Estado pela Constituição Federal é embasada na descentralização política e na soberania dos Estados-membros. Será que os Estados-membros, aqui, os Estados-membros, eles possuem soberania? Não. Os Estados-membros possuem autonomia. Então, essa questão super tranquila é considerada uma questão fácil, né? Questão errada. Então, tá lá, ó, E de errado. Tudo bem? Então, nós já finalizamos a questão, uma questão super tranquila. E é isso, pessoal. Espero que você tenha curtido a explicação. Nós vamos ter mais questões praticamente toda semana. Vou passar essas dicas para vocês. Forte abraço, fique com Deus.